O Santo Graal. Inúmeras são as interpretações das composições poéticas que existem sobre o Santo Graal. Os mais sinceros eruditos e pesquisadores se ocuparam com esse mistério. Muito disso tem elevado valor ético, porém, tudo traz em si o grande erro de apenas mostrar uma construção que parte do plano terreno para cima, ao passo que falta o principal, o facho de luz de cima para baixo, único capaz de vivificar e iluminar. Tudo quanto se esforça de baixo para cima tem de se deter no limiar da matéria, mesmo que lhe haja sido outorgado o que de mais elevado possa obter. Na maioria dos casos, porém, mesmo com as mais favoráveis condições preliminares, mal pode ser feita a metade desse caminho. Quão longo, no entanto, ainda fica o caminho para o verdadeiro reconhecimento do Santo Graal. Essa intuição da inacessibilidade se manifesta, por fim, nos pesquisadores. O resultado disso é que procuram conceber o Graal como sendo uma designação puramente simbólica de um conceito, a fim de lhe dar assim aquela altitude cuja necessidade para tal designação intuem com acerto. Com isso, porém, na realidade vão para trás e não para frente. Para baixo, ao invés de para cima. Desviam-se do caminho certo, já contido em parte nas composições poéticas. Somente estas deixam pressentir a verdade. Mas apenas pressentir, porque as elevadas inspirações e as imagens visionárias dos poetas foram demasiado materializadas na transmissão pela ativa participação do raciocínio. Deram à retransmissão daquilo que foi recebido espiritualmente uma imagem do ambiente terrenal contemporâneo, a fim de tornar o sentido de suas obras poéticas mais compreensível às criaturas humanas, o que apesar disso não conseguiram, porque eles próprios não puderam se aproximar do núcleo propriamente dito da verdade. Assim foi dada de antemão uma base incerta para as ulteriores pesquisas e buscas, colocada com isso uma restrita limitação a cada êxito. Não é, portanto, de pasmar que, por fim, somente se podia pensar em mero simbolismo, transferindo a libertação pelo grau para o íntimo de cada ser humano. As interpretações existentes não são destituídas de grande valor ético, mas não podem ter nenhuma pretensão de constituírem um esclarecimento das obras poéticas, e muito menos se aproximarem da verdade do Santo Graal. Também não se entende por Santo Graal o cálice de que o Filho de Deus se serviu no fim de sua missão terrena, quando da última ceia junto com os discípulos, e no qual foi recolhido seu sangue na cruz. Esse cálice é uma recordação sagrada da sublime obra salvadora do Filho de Deus, mas não é o Santo Graal, para cujo louvor os poetas das lendas foram agraciados. Essas obras poéticas foram erradamente interpretadas pela humanidade. Deviam ser promessas provenientes de elevadíssimas alturas, cujas realizações as criaturas humanas têm de esperar. Tivessem sido interpretadas como tais, então, certamente, já há muito, outro caminho teria sido também encontrado, que poderia conduzir as pesquisas ainda um pouco mais adiante do que até agora. Mas assim teve de se apresentar finalmente um ponto morto em todas as interpretações, porque jamais se poderia alcançar uma solução total, sem lacunas, uma vez que o ponto de partida de cada investigação se encontrava de antemão em base errada, devido à concepção errônea
de até então. Jamais conseguirá um espírito humano, mesmo que tenha alcançado a sua maior perfeição e imortalidade, ver-se na presença do Santo Grau. Por tal motivo, também jamais pode descer de lá à matéria, à Terra, uma notícia satisfatória sobre isso, a não ser através de um mensageiro que tenha sido mandado de lá. Para o espírito humano, portanto, o Santo Grau terá de permanecer sempre e eternamente um mistério. O ser humano que continue naquilo que possa compreender espiritualmente e procure, antes de mais nada, realizar tudo aquilo que estiver em suas forças, até a mais nobre florescência. Lamentavelmente, porém, em seus anseios, sempre estende de bom grado a mão para muito além, sem que desenvolva sua real capacidade, com o que comete assim uma negligência que não o deixa alcançar nem sequer aquilo de que seria capaz, enquanto que o desejado, de qualquer forma, jamais poderá alcançar. Priva-se com isso do que há de mais belo e mais elevado na sua verdadeira existência, ocasionando apenas uma completa falha no cumprimento de sua finalidade de existir. Parsifal é uma grande promessa. As falhas e erros que foram introduzidos pelos poetas das lendas, devido a seu pensar demasiadamente terreno, alteram a verdadeira essência dessa figura. Parsifal é um só com o Filho do Homem, cuja vinda o próprio Filho de Deus anunciou. Enviado de Deus, terá ele de passar pelas mais difíceis penúrias terrenas com uma venda diante dos olhos espirituais. Externamente, como um ser humano entre seres humanos. Após determinado tempo, libertado então dessa venda, reconhecerá então o ponto donde partira e, consequentemente, a si próprio, vendo diante de si, nitidamente, também sua missão. Essa missão igualmente trará uma libertação ligada a um rigoroso juízo à humanidade que busca sinceramente. Para tanto, não pode ser suposta uma pessoa qualquer. Muito menos ainda se deve reconhecer nisso a possível experiência vivencial de muitos, ou mesmo de todos os seres humanos. Mas será um bem determinado enviado especial. Nas leis inamovíveis de toda a vontade divina, é impossível acontecer diferentemente, senão que cada coisa, após o percurso de desenvolvimento em sua mais alta perfeição, pode retornar novamente ao ponto de partida de seu ser original. Nunca, porém, além deste. Assim também o espírito humano. Como semente espiritual, tem ele sua origem no espírito enteal, para onde poderá regressar como espírito consciente em forma enteal após o seu percurso através da matéria, tendo alcançado a mais alta perfeição e adquirido pureza viva. Nenhum espírito enteal, por mais elevado, puro e radiante que seja, consegue ultrapassar o limite do divino. O limite e a impossibilidade de ultrapassá-lo reside aqui também, como nas esferas ou planos da criação material, simplesmente na natureza da coisa, na diferenciação da espécie. Como supremo e mais elevado está o próprio Deus, em sua inentealidade divina. A seguir, como o mais próximo, um pouco mais abaixo, vem o divino enteal. Ambos são eternos. A este se segue então, cada vez mais para baixo, a obra da criação em planos ou esferas descendentes, cada vez mais densas, até finalmente a matéria grosseira visível aos seres humanos.
A matéria fina da criação material é o que os seres humanos chamam de além. Portanto, aquilo que se acha além de sua capacidade de visão terreno-material grosseira. Ambas, contudo, fazem parte da obra da criação, não sendo eternas em sua forma, mas sujeitas a alterações que visam a renovação e a reanimação. No ponto de partida mais alto do eterno Espírito enteal, encontra-se o supremo templo do grau, espiritualmente visível e palpável, porque ainda é da mesma espécie espírito enteal. Esse supremo templo do grau contém um recinto amplo que, por sua vez, se acha no limite mais extremo em direção ao divino, sendo, portanto, mais etéreo ainda do que tudo mais do espírito enteal. Nesse recinto, encontra-se como penhor da bondade eterna de Deus Pai e como símbolo do seu mais puro amor divino, e igualmente como ponto de partida da força divina, o Santo Grau. É uma taça, onde algo como sangue rubro borbulha e ondula ininterruptamente sem jamais transbordar. Irradiada pela mais clara luz, é concedido somente aos mais puros de todos os espíritos enteais poderem olhar para essa luz. E estes são os guardiões do Santo Grau. Quando se diz nas obras poéticas que os mais puros dos seres humanos são destinados a se tornarem guardiões do grau, esse é um ponto que então o poeta agraciado transportou demasiadamente para o plano terreno, porque não conseguiu se expressar de outra maneira. Nenhum espírito humano pode entrar nesse recinto sagrado. Mesmo em sua maior perfeição de entealidade espiritual, depois de seu regresso do percurso através da matéria, ainda não está suficientemente eterizado para poder transpor o umbral, isto é, o limite. Mesmo no seu aperfeiçoamento máximo, ainda é demasiadamente denso para tanto. Uma eterização maior para ele equivaleria a uma completa decomposição ou combustão, uma vez que sua espécie, já de origem, não se presta para se tornar ainda mais radiante e luminosa, isto é, ainda mais etérea. Não suportaria. Os guardiões do grau são eternos, espíritos primordiais que nunca foram seres humanos, os ápices de todo o espírito enteal. Necessitam, contudo, da força divino inenteal. Dependem dela, como tudo mais depende do divino inenteal. A origem de toda força, Deus Pai. De tempos em tempos, então, no dia da pomba sagrada, aparece a pomba sobre o cálice como sinal renovado do imutável amor divino do Pai. É a hora da união, que traz a renovação da força. Os guardiões do grau recebem-na com humilde devoção, estando aptos depois a retransmitir essa força milagrosa recebida. Disso depende a existência da criação inteira. É o momento em que no templo do Santo Grau o amor do Criador se derrama radiantemente para um novo existir, para um novo impulso criador, que descendo se distribui pelo universo inteiro em forma de pulsações. Um estremecer traspassa nisso todas as esferas, um tremor sagrado de alegria pressentida, de imensa felicidade. Apenas os espíritos das criaturas humanas terrenas permanecem ainda de lado, sem intuir o que está acontecendo justamente para eles. Quão imensa dádiva broncamente recebem,
porque sua autorrestrição no raciocínio não permite mais a compreensão de tal grandeza. É o momento de aprovisionamento de vida para a criação inteira. É a contínua e indispensável repetição de uma confirmação do pacto que o Criador mantém em relação à sua obra. Se um dia tal afluxo fosse interrompido, suspenso, tudo quanto existe teria de secar aos poucos, envelhecer e se decompor. Adviria então o fim de todos os dias, e só restaria o próprio Deus, conforme era no começo. Porque unicamente Ele é a vida. Esse fenômeno está transmitido na lenda. É até mencionado no envelhecimento dos Cavaleiros do Grau durante o tempo em que Anfortas não desvela mais o Grau, até a hora em que Parsifal aparece como Rei do Grau, e como tudo tem de envelhecer e perecer se o dia da pomba sagrada, isto é, o desvelar do Grau, não voltar. O ser humano devia afastar-se da ideia de considerar o Santo Grau apenas como algo inconcebível, pois existe realmente. No entanto, é negado ao espírito humano, por sua condição, poder contemplá-lo sequer uma vez. Mas as bênçãos que dele fluem e que podem ser retransmitidas pelos guardiões do grau, e que também são retransmitidas, essas os espíritos humanos podem receber e usufruir, caso se abrirem para elas. Nesse sentido, algumas interpretações não podem ser tidas em conta de totalmente erradas, contanto que não tentem incluir em suas explicações o próprio Santo Grau. São certas e, no entanto, também não o são. O aparecimento da pomba no dia determinado da pomba sagrada indica a missão periódica do Espírito Santo, pois essa pomba se acha em íntima relação com ele. Mas é algo que o espírito humano só é capaz de compreender por imagens, porque, conforme a natureza da coisa, mesmo tendo mais alto desenvolvimento, na realidade só pode pensar, saber e intuir até lá de onde ele próprio veio, isto é, até aquela espécie que é una com a sua mais pura condição de origem. É o eterno Espírito enteal. Esse limite ele jamais poderá ultrapassar, nem mesmo em pensamentos. Algo diferente também nunca poderá compreender. Isso é tão evidente, lógico e simples que cada pessoa pode acompanhar esse pensamento. O que para além disso existir, será e deverá ser, por essa razão, sempre um mistério para a humanidade. Cada ser humano vive por isso numa ilusão errônea ao imaginar ter Deus em si, ou ele próprio ser divino, ou poder tornar-se divino. Tem em si espiritual, mas não divinal. E há nisso uma diferença intransponível. Ele é uma criatura e não uma parte do Criador, conforme tantos procuram se persuadir. O ser humano é e continua uma obra, jamais podendo se tornar mestre. Por conseguinte, também é errôneo quando se declara que o espírito humano promana do próprio Deus Pai e a ele regressa. A origem do ser humano é o espírito enteal, não o divino inenteal. Apenas poderá, portanto, no caso de atingir a perfeição, voltar ao espírito enteal. Corretamente falando, o espírito humano se origina do reino de Deus e, por isso, também, quando tiver se tornado perfeito, poderá voltar para o reino de Deus, não, porém, a ele próprio.
Seguirão ainda mais tarde dissertações detalhadas sobre os planos isolados da criação, que em suas espécies essenciais são totalmente diferentes. No ápice supremo de cada um desses planos da criação se encontra um templo do grau como indispensável ponto de transição e transmissão de força. Esse é sempre uma cópia formada na espécie essencial do respectivo plano da criação do verdadeiro e supremo templo do grau, que se encontra no ápice de toda a criação e que é o ponto de partida de toda a criação devido às irradiações de Parsifal. Anfortas foi o sacerdote e o rei na mais baixa dessas cópias do Supremo Templo do Grau, que se encontra no ponto mais alto do plano de todos os espíritos humanos que se desenvolveram de germes espirituais, portanto, mais próximo da humanidade terrena.